Então, ó, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura dessas provas da Unicamp e da FUVEST, porque assim, não vai dar tempo de eu falar de tudo hoje, eu vou falar de bastante coisa, mas não vai dar tempo de eu falar de tudo. Principalmente aquilo que eu já revisei muito bem. Então, aquilo que foi muito bem revisado, eu não vou repetir, não vou falar de novo. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura das provas da Unicamp e da FUVEST, e aí eu falo o que vão ser feitos. Primeiro eu vou começar com a FUVEST. Tá? Aqui a estatística que eu vou mostrar para vocês é só uma estatística envolvendo questões de múltipla escolha. Então, é uma estatística envolvendo a primeira fase, basicamente. Tá? Então, é isso que está rolando. Tô meio burro aqui, né? Mas tá bom, dá pra gente ver. Ó, então, é assim que é dividido a prova da FUVEST. Aqui é uma análise dos últimos 10 anos, basicamente, né? Porque é de 2010 a 2020, tá? Tudo que caiu nas provas de 2010 a 2020. Bem, geometria plana é o assunto que mais cai, tá? Vou falar de geometria plana? Não vou, tá? Por que eu não vou falar de geometria plana hoje? Porque eu fiz uma aula no Super Revisão de Geometria Plana recentemente. Quem não viu essa aula, vai lá, assiste a aula de novo, porque essa aula vai estar completa, vai ter tudo. Tem tudo que você precisa de geometria plana. Então, a parte de geometria plana, eu não vou fazer de novo. Peraí que meu caneta está ao contrário. O que está acontecendo aqui? Peraí. Deixa eu me achar aqui. Eu tô confuso. Agora tá tudo certo. Então, ó, essa é a aula de geometria plana. Esse é o assunto de geometria plana. Agora tem o segundo assunto aqui, que aparece aqui com 17 questões, é o assunto de função, que eu vou trabalhar na aula de hoje. Por quê? Função é um assunto que é importante tanto para a FUVEST, tanto para a Unicamp. Eu vou trabalhar com mais questões com cara de Unicamp do que com cara de FUVEST. Tá? Mas esse aqui é um assunto importante que eu vou trabalhar na aula de hoje. Geometria espacial também é um assunto que eu não vou trabalhar na aula de hoje. Geometria espacial, tá? Porque a gente fez revisão, uma boa revisão no Super Revisão. Tá? O próximo assunto, que é o quarto assunto aqui, é geometria... Não, quem que é esse assunto aqui? Não aparece? Deixa eu conferir quem que é. Isso é FUVEST, né? FUVEST. Cadê a FUVEST? Cadê você, FUVEST? Aqui. Então, ó. Desculpa, eu falei errado, ó. O segundo assunto que aparece aqui é trigonometria, que eu vou trabalhar na aula de hoje. Então, ó, esse segundo assunto que está aparecendo aqui, que tem 17 questões igual a geometria plana, é o assunto de trigonometria, que eu vou trabalhar na aula de hoje, porque trigonometria é uma coisa que vocês não levam muito a sério, e para a prova da FUVEST, ele é bem importante. Então, é preciso fazer uma boa revisão de trigonometria, tá? Então, esse assunto aqui é trigonometria. Geometria espacial, e aí depois de geometria espacial, vem função, tá? Que eu também vou trabalhar na aula. E depois probabilidade, que eu também vou trabalhar na aula de hoje. Então, ó, na aula de hoje eu vou trabalhar trigonometria, função e probabilidade. Esses três assuntos envolvendo a prova da FUVEST, tá? Mas eu acho muito importante, se você não fez um bom estudo de geometria plana, voltar e assistir a aula do Super Revisão de Geometria Plana, que lá foi uma aula completinha. E a aula de logaritmo do Super Revisão. Porque isso daí pode te garantir umas 2, 3 questões. Então, assim, é muito importante que você tenha essa consciência, tá? Estudar coisas chaves agora. Agora é o momento de estudar coisas de extrema importância, tá?
E aí depois geometria analítica, aqui tem na sequência aqui grandezas proporcionais, depois de probabilidade grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais são questões de porcentagem, tá? Então sempre vai ter uma questão de porcentagem na prova da Unicamp e em seguida geometria analítica. Ó, essa daqui é a galera que caiu uma questão por ano no mínimo. Esses dois primeiros assuntos, geometria plana e trigonometria, são assuntos que às vezes caem 2 questões por ano, às vezes 3, tá? Então, assim, são assuntos de extrema importância, tá? Geometria plana e trigonometria. É claro que nessa parte de trigonometria está um assunto que está intimamente ligado com geometria plana, que é leis dos cossenos, leis dos senos, esses assuntos. Vocês precisam saber disso, hein? Tá? Leis dos senos, leis dos cossenos. Então, toma cuidado. Alguma dúvida? Ó, se eu fosse estudar para a prova da FUVEST agora, faltando pouquíssimos dias para a prova, eu focaria nesses principais aqui, tá? Eu esqueceria o resto, tá? O resto. Ah, você fala assim, não, mas eu sou muito bom. Porque assim, ó, você pode ver, ó, estatística cai 2 questões na vida. Nos últimos 10 anos teve 2 questões. Pode ter uma questão esse ano? Claro que pode, tá? A mesma coisa acontece com progressão aritmética e todas as outras coisas, tá? Então, pode aparecer, mas vai ser uma questão e não vai fazer diferença. Às vezes faz, né? Mas geometria plana e trigonometria, pode acontecer que caiam, sei lá, 5 questões dessas 2 combinadas. Então, esses assuntos aqui são de extrema importância, que você precisa estar muito atento a eles, tá? Geometria plana e trigonometria. Ah, então, principalmente que esses 2 aqui estão ligados. Eu vou falar de trigonometria, mas assistam a aula de geometria plana do Super Revisão, que lá tem uma boa ideia. Beleza? Então, isso aqui é a prova da FUVEST. FUVEST é assim. É assim que ela é. Vai ser uma prova tranquila. Você já sabe que nunca tem grandes dificuldades. É só ir lá e acertar tudo. Agora, ó, vamos fazer a mesma coisa para nossa amiga Unicamp. Sei que poucos de vocês prestam a Unicamp, vocês desdenham da Unicamp. Cadê você? E não está aqui. Não é aqui. Então, essa é a estatística da Unicamp. Você, nossa, você pegou a mesma estatística. É bem parecido mesmo, tá? De novo, geometria plana, cai pra caramba. E... Não, eu peguei errado. Peguei errado? Vamos ver. Eu peguei errado. Burro. Burro. Peguei uma melhor aqui. Então, ó, Unicamp. O que aparece muito na prova da Unicamp? Bem, a primeira coisa que aparece bastante na prova da Unicamp é função, tá? Que eu vou falar hoje são questões que envolvem muito gráfico e muita função composta, tá? Se você sabe que função composta e domina a parte de esboçar gráfico, essas coisas, uma ou 2 questões na Unicamp está garantida, tá? Mas, de novo, aparece aqui geometria plana, tá? Em segundo lugar. E depois grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais
De novo, no Enem é um leque mais amplo, mas nos outros vestibulares, como Unicamp e FUVEST, basicamente se concentra em porcentagem. Tá? Os exercícios são de porcentagens. Geometria analítica aqui, de novo. Geometria espacial e trigonometria, tá? Então, esses são os temas. Ó, você pode ver que esses últimos caiu 10 questões. Então, significa que até trigonometria, você tem uma questão por ano, tá? Então, esses aqui que eu estou marcando de vermelho são temas que tem uma questão por ano. Então, mas basicamente esses assuntos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, tá? Uma outra coisa que a Unicamp gosta bastante e que não é nem tá aqui nem cai com tanta frequência, mas eu vou falar isso hoje porque faz um tempinho que não cai, tá com um cara que vai aparecer nessa prova de quarta-feira, é matrizes. O tema de matrizes é um tema que não cai tanto, mas a última vez que caiu na prova de múltipla escolha, na primeira fase, foi em 2018. Então tá com um cara que vai aparecer uma questão de matriz. Então eu vou falar de matriz na aula de hoje, tá bom? Então, ó, isso daí é o que, para vocês terem uma ideia, eu acho muito importante que vocês foquem nesses assuntos aqui de cima, nesses primeiros assuntos aqui, que eles são de extrema importância. Bem, agora falando mais especificamente da aula, eu fiz uma lista, mandei a lista para vocês nos grupos de WhatsApp aí. Então peguem a lista e na hora que vocês estiverem prontos, a gente dá início a essa saga aí. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar pelo exercício número 2 aqui, que é um exercício de função da Unicamp. Mais uma coisa que eu preciso falar Então, assim, ó, a parte de trigonometria do super revisão, eu vou dar na aula de hoje, né? O que falta de trigonometria, eu vou dar na aula de hoje. E aí, essa semana, provavelmente terça-feira, a gente faz uma aula de polinômios, tá? Polinômios e números complexos, para fechar tudo no super revisão. Ó, exercício número 2. Seja função polinomial do terceiro grau, que ele passa aí, que é x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1, definida para todos os números reais x. A figura exibe um gráfico no plano cartesiano em que os pontos A, B, C têm a mesma ordenada. Ele quer saber as distâncias entre esses pontos. Ó, primeira coisa, se eles têm a mesma ordenada, eles têm o mesmo valor de y. Tá? Se eles têm a mesma ordenada, eles têm o mesmo valor de y. Ele quer saber a distância entre A e C. Tá? Bem, se o A e C têm a mesma ordenada, a distância entre eles simplesmente é a subtração de XA com XC. A distância entre eles vai ser XC menos XA. Né? Essa é a distância entre eles aí. Então a gente precisa encontrar quanto que é essa coordenada A e C. Para isso, ele nos deu uma função f de x é igual a x ao cubo menos x quadrado, x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1. Essa é a função que ele nos deu. Ó, a Unicamp gosta muito disso, de cobrar exercícios que você precisa de um conhecimento geral sobre funções. Tá? O conhecimento que ela está te cobrando aqui é o seguinte. Eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Só que o ponto B, ele está num lugar específico, ele está interceptando o eixo Y. Se ele está interceptando o eixo Y, a coordenada dele necessariamente tem que ser 0, a coordenada x tem que ser 0, porque é um ponto que intercepta o eixo Y,
Então, se intercepta o eixo y, o x é 0. E a coordenada y é o termo independente. Quem que é o termo independente dessa função? O termo independente dessa função é 1. Então, esse ponto é B01. Tá certo? Então, essa é a coordenada y desse ponto aqui, é o B01. Beleza? Bem, se você sabe que a coordenada do B no y é 1, como o A e o C estão na mesma linha, eles têm o mesmo y. E ele até fala no texto que eles têm a mesma ordenada, que é o eixo y. Então, esse ponto aqui é XC1. E esse ponto aqui, vou trocar de cor para não confundir. Esse ponto aqui é XA1. É nesse esquema. Então, assim, o que ele queria? Que você soubesse identificar a coordenada desse ponto B, onde intercepta o eixo Y. É isso que era o objetivo da questão, que você identificasse isso. Com isso identificado, o que você faz? Você substitui o Y. Lembre-se disso, hein? Esse cara aqui é o Y que é igual ao f de x, hein? Então, o f de x vale 1. Então, você substitui o f de x por 1. Pronto. Caiu numa equação. Agora é só resolver a equação do terceiro grau. Tá? Bem, aqui eu quero chamar uma atenção de vocês. Esse mesmo exercício poderia aparecer na prova da FUVEST, como já apareceu exercícios parecidos com ele. O que mudaria na prova da FUVEST? Essa resolução aqui não seria tão fácil quanto vai ser da Unicamp. Tá? Eu vou fazer a resolução da Unicamp e eu vou falar o que mudaria, por exemplo, na FUVEST. Tá? Na Unicamp, o que vai acontecer? Você cortou 1 com 1 aqui, e aí ficou uma equação do terceiro grau. Só que é uma equação do terceiro grau que não tem termo independente. Se é uma equação do terceiro grau que não tem termo independente, o que você vai fazer? Você vai colocar o x em evidência. Tá vendo? Todos os termos têm x. Sempre... isso é uma dica... Isso aqui é uma dica valiosa, hein? Sempre quando você tem x, só tem x na sua equação, coloca o x em evidência, que vai ficar mais fácil a resolução. A Evelyn perguntou por que o f de x pode ser 1. Não. É porque, aí ela falou assim, sempre eu posso substituir o f de x pelo termo independente? Não. É que nesse contexto desse exercício, ele quer descobrir quanto que é a coordenada x do A e quanto vale a coordenada x do C. Só que tanto A quanto C tem o mesmo valor de y que o B. Então, como o C e o A têm o mesmo valor do y do B, eu substituí o f de x por 1 para encontrar quais são esses valores de xa e xc. Tá claro isso? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos colocar em evidência o que dá para pôr em evidência, que no caso é o x, né? Então vai ficar x que multiplica x² menos x menos 2 igual a 0. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, hein? Se é multiplicação, você pode resolver separadamente. Esse igual a 0 e esse igual a 0. X igual a 0 é essa resposta aqui. Isso aí a gente já sabia. Então, o nosso interesse é essa equação, que eu vou chamar de equação 2. Essa é a equação 1. Então, vamos resolver a equação 2. A equação 2, x² menos x menos 2 igual a 0.
Aqui dá para fazer por Bhaskara, mas acho que dá para sair um subproduto também. Vamos ver se as respostas são bonitas e não são. Então vamos fazer um Bhaskara. Então, ó, delta B quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta deu 1, deu 8, deu 9. Não, o delta deu bonito. Então dá para fazer. Deu 9. X é igual a menos B. Então vai ficar mais 1, mais ou menos raiz de delta, que é 3, dividido por 2. Então, o XA tem que ser o negativo, né? Então é o menos 1. E o XB e o XC é o positivo, vale 2. Aí ele quer saber a distância entre eles. Então, a distância entre eles, a distância de XA a XC é igual a 3. 2 menos 1 é 3. Beleza? Se fosse a FUVEST, o que ia acontecer? Você ia cair numa equação do terceiro grau mesmo, tá? A FUVEST ia exigir que você fizesse a equação do terceiro grau e bola para frente, não vai mudar nada, tá? É isso que ela ia exigir que você fizesse, tá? Ela não ia fazer essa facilidade da Unicamp aí, tá? Então, essa é a alternativa C. C de constelação. Beleza? Então, fechou. Esse é o exercício número 2. Ia fazer um comentário? Nossa. Bem, eu vou lembrar. Eu acho, né? Se eu não lembrar. Agora, ó, eu vou fazer o exercício número 3. Lembrei. Ó, comentário super importante que eu esqueci. Eu não coloquei aqui porque eu já fiz esse exercício com vocês 1 zilhão de vezes. Então, se você quiser ver essa dica, assistam a aula de revisão de equação do segundo grau. Eu estou achando que uma possibilidade para a prova da Unicamp é cair o exercício, aquele de você fazer da parábola, que você coloca o eixo X, o eixo Y no centro e o eixo X na base. Isso é uma possibilidade. A Unicamp gosta muito de equação do segundo grau e ela já explorou bastante exercício de equação do segundo grau. Então, assim, é uma possibilidade aquele exercício aparecer. Já até caiu na prova da Unicamp, mas há muito tempo atrás. Então, assim, fiquem de olho naquele exercício. Vocês sabem que exercício estou falando? O exercício que eu fiz no Super Revisão foi o exercício do Enem, que é aquele da capela lá de... Isso. Aquele da capela de Belo Horizonte lá, que é do Niemeyer. Beleza? Então, assim, dê uma olhada nesse exercício para relembrar. Pode ser que apareça ele. Então, ó, um exercício que vai cair, esse é o fato, é o 3. Tá? O 3 está lá na prova da Unicamp e não tem o que fazer. Se errar o 3, eu vou ficar muito triste. Esse é o 3. Ele fala assim, ó, seja uma função definida por reais. E ele fala assim, h de x é igual a 2 elevado a x mais 1 se ele coloca uma condição se o x for menor do que 1. Menor ou igual a 1. Caso contrário, se o x for maior do que 1, a função é raiz de x menos 1. Se o x for menor do que 1. Beleza. O que o exercício pergunta? Ele quer saber quanto que é h de 0. Então, ele quer saber quanto que é h de 0.
Ó, isso aqui é uma função composta, certo? Função composta. Sempre que a função que ele tem um número qualquer dentro da função, você faz de dentro para fora, tá? Esse tipo de exercício pode aparecer na FUVEST também, ela cobrou com uma frequência nos últimos anos. Não é o que ela mais cobra, mas pode aparecer. O que você vai fazer? Você vai calcular primeiro a função que está dentro. Qual que é a função que está dentro? Ó, h de zero. Então, vamos lá. Vamos saber. Esse é o primeiro passo, calcular o h de zero. Bem, para calcular o h de zero, você precisa saber qual função que você vai usar. A1 ou A2. Para você saber isso, ó, ele te deu uma condição sobre o x. Eu fiz a condição do x errada ali, né? Aqui é maior do que eu. Maior. Aqui é maior do que eu. Então, ó, o valor que está aqui dentro é o x. Todo mundo entende que o valor que está aqui dentro é o x? Tá? O valor que está aqui dentro é o x. Então, nesse caso, o valor é zero. Zero é um número menor do que 1. Se o zero é um número menor do que 1, eu vou usar essa função de cima. Então, ó, isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 0 mais 1. Por quê? Eu estou substituindo o x por 0. Eu quero saber o h de 0. Isso aqui é 2 elevado a 1, que dá 2. Tá bom. Agora, ó, eu passo para outra função. Ó, o que é o segundo pedaço? É h de 0. Só que eu sei que h de 0 dá 2. Então, isso daqui é h de 2. 2. O x vale 2. O x é sempre o que está aqui dentro. Vale 2. Se o x vale 2, eu estou pegando a segunda equação. X maior do que 1. Então, eu vou substituir o x por 2. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Raiz de 1 é 1. Agora eu já estou na última já, que é h de 0. Ó, h de 0, a gente acabou de ver que é 1. Então isso aqui é h de 1. Quem que é h de 1? Ó, igual a 1. Igual a 1 é a primeira equação. Então isso aqui é 2 elevado a 1 mais 1. Porque o x vale 1. Então 2 elevado a 1 mais 1 é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Já era. Tá? Então, alternativa C de novo. Você fazendo em campo, chuta C, você está em dúvida. Mentira isso aí. Beleza? Então, ó. Podia cair só isso. Tá? Ó, claro que eles mudam, eles vão trocando os modelos, tá? Pode cair um modelo, pode cair esse mesmo exercício e você tendo que tirar a informação do gráfico. Então, assim, eles vão mudando o estilo de exercício, tá? Que eles pedem. Mas isso daqui aparece com muita frequência na prova. O de gráfico que eu coloquei foi o primeiro. Foi o primeiro. Porque eu já tinha feito os de gráfico, então eu não quis fazer de novo. Que é aquele de gráfico de composta, né? Não, não era de composta o primeiro que eu fiz. Então não tem, não. Triste. Eu vou fazer ele exatamente agora, tá? Que é o 4. Ó. Então, eu mostrei um caso que ele te dá o valor dentro da função. Agora eu vou te mostrar um outro caso, que ele é uma função dentro de outra função. Esse exercício é da Unicamp, mas aqui
já é algo que a FUVEST cobraria, tá? O FUVEST tem exercícios desse tipo, que ele coloca uma função dentro da outra. Tá? Então ele fala assim, ó, considere a função f de x igual a 3 elevado a x e g de x igual a x ao cubo. Tá bom. E ele fala assim, definidos para todos os números reais. O número de soluções da equação é igual a uma dica. Ó, olha a pergunta que ele faz. Ele quer saber o número de soluções. Ele não perguntou quais são as soluções. Então, você só precisa descobrir que tipo de equação você vai obter. Porque você não precisa descobrir todas as soluções. Você não precisa descobrir a solução. Você só precisa descobrir a equação. Se você tem uma equação do segundo grau, 2 soluções. Se tem uma equação do terceiro, 3. Do quarto, 4. Do primeiro, 1. Entendeu? Então, isso é importante que você tenha na cabeça. Essa pergunta, ó, porque às vezes você fica fazendo conta desnecessária. Então, é isso que tem que tomar cuidado. Então, nesse caso, ele quer saber o número de soluções, não quais são as soluções. Então, tem que tomar cuidado com essa diferença. Vamos lá. E ele fala que f de g é igual a g de f. F de g é igual a g de f. Sempre assim. Tá? Tá bom. O que você faz, então? Ó, a função f é 3 elevado a x. A função g é x ao cubo. No primeiro caso, eu vou fazer separado, tá? Depois a gente iguala. Eu vou fazer isso, chamar isso aqui de 1. Eu vou chamar isso aqui de 2. Então, ó, no caso 1, eu sei que é f de g. Aqui você começa diferente. Você começa de fora para dentro. Então, ó, quem que é a função f de x? A função f de x é 3 elevado a x. Só que nessa função f de x, a gente substituiu o x por g. Então, a gente faz isso. F de g de x é igual a 3. No lugar de x, eu vou colocar g de x. Beleza. Ó, isso daqui é a estrutura que ele te deu. Agora você substitui o g de x aqui. Então, f de g de x é igual a 3. Quem que é o g de x? X ao cubo. Então, é essa daí que é a função composta g de f de x. Ó, vou fazer de novo, de segunda maneira. Ó, de novo, ó. De fora para dentro. Então, eu começo com a função g de x. Quem que é g de x? X ao cubo. Substituir o x por quem? Por f. Então, g de f de x é igual a f de x ao cubo. Substituir o x por f. Agora, para finalizar, eu substituo quem que é o f. Desse lado, do lado esquerdo da igualdade, não precisa substituir. Você só substitui do lado direito. O f é 3 elevado a x elevado a 3. Aqui, ó, uma regra de potência. Uma potência elevada a outra potência. Se é uma potência elevada a outra potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 3x. Pronto. Eu tenho as duas equações. E o que ele falou para a gente? No enunciado, ele fala que o f de g de x é igual a g de f de x. Eu já tenho essas duas, né? Eu sei que o f de g de x é 3 elevado a x ao cubo. E eu sei que o g de f de x é 3 elevado a 3x. Ó, isso daqui é uma equação exponencial. Como que eu sei que é uma equação exponencial? Porque as incógnitas estão no expoente. Ó, incógnitas no expoente. Se as incógnitas estão no expoente, então significa que isso é uma equação exponencial. Tá bom. Se é uma equação exponencial, a gente sabe que x ao cubo é igual a 3x. Sempre quando a base é a mesma, você iguala os expoentes. No exercício, ele pergunta quais são as soluções.
você não precisa resolver, tá? Você não precisa resolver. Porque ele já te deu as soluções aqui, então você não precisa resolver. Você sabe que é uma equação no terceiro grau. Se é uma equação no terceiro grau, você sabe que tem 3 soluções. Então, matou, já era, acabou. You are the champions, my friends. Alternativa C de novo, hein? Tá vendo, hein? Dúvida é C, hein? Não, não pode. Toda vez que você corta o X, você perde uma solução. Quando você está fazendo uma simplificação de X dos dois lados da equação, você está perdendo uma resposta. Essa resposta é o zero. Toda vez que você está resolvendo uma equação, você tem que ver o zero importa para a solução. Se o zero importar para a solução, você nunca pode cortar. Como aqui a gente não tem nenhuma restrição sobre o zero, a gente não corta. Tá? Então, porque o zero pode ser importante para a solução. Porque assim, ó, cortar é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Coloca o X em evidência. Se você tivesse cortado, você tinha cortado esse X aqui, que é o X igual a zero. E aí você só ia achar essas duas soluções, mais ou menos raiz de 3. Você perdeu essa. Tá? Então, esse que é o esquema de Urema. Urema Scheme. Então, beleza. Esse é o 4, vocês estão fera. E aí, vocês estão sentindo o poder subir pela veia de vocês? Sentindo que ninguém segura vocês? Ou não? Vocês só estão em pânico e aterrorizados. Meia, meia. Sim, só tá em pânico, é, a mulher aterrorizada. Terrível. Nossa. Eu ia falar isso também. Nossa. Que triste. A Unicamp faz em São Carlos ou a Unicamp tem que ir para Araraquara? Faz aqui. Menos mal. Menos mal. Então, ó, vamos lá. Exercício 6. O exercício 6 é da Unicamp também, mas ele tem uma carinha com o Vest. Tá? Então, vale para as duas esse daí, tá? A Unicamp gosta muito de equação do segundo grau, por isso que uma das minhas apostas é aquele exercício lá do Enem, lá do Niemeyer, lá, tá? Então, assim, toma cuidado. Ó, vamos lá. Seja A um número real, considere as parábolas de equação cartesianas. Y igual a x quadrado mais 2x mais 2 e y igual a 2x quadrado mais ax mais 3. Essas parábolas não se interceptam. C e somente C. Ó, não se interceptam. Essa palavra interceptar. Sempre quando você tem duas funções e ele fala de interceptação de funções, você iguala essas duas funções imediatamente. Então, ó, o que a gente sabe? Claro que aqui ele está falando que elas não se interceptam, mas independente disso, eu preciso igualar essas duas funções. Então, ó, x quadrado mais 2x mais 2 é igual a 2x quadrado mais ax mais 3. Igualou.
Porque o negócio é interceptação. Interceptação de função, você iguala a função ou resolve o sistema envolvendo as duas funções. Porque às vezes nem sempre dá para igualar, né? Lembra dos exercícios que envolvem equação de circunferência? Equação de circunferência não dá para igualar, você tem que resolver um sisteminha. Não. É que o exercício fala sobre interceptação. Se falou de interceptação, você iguala. Se vai interceptar ou não, vai depender de um outro fato. Entendeu? Beleza, então, ó, você sabe que é um sistema, equação de segundo grau. O que você vai fazer? Vai passar todo mundo pro mesmo lado. Então, ó, eu vou jogar todo mundo pro lado de lá. Então vai ficar, ó, 2x² menos x². Então isso aí ficou x². 2x menos ax. Isso aqui ficou a menos 2. E o 2 passou para lá no 3. Isso aqui ficou 1. Beleza? Então, é assim que tá. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Bem, para saber se as parábolas, ou para saber se qualquer curva se intercepta quando você cai numa equação de segundo grau, é da seguinte maneira. Se o delta é maior do que zero, intercepta 2 vezes. Se o delta é igual a zero, intercepta 1 vez. E se o delta é menor do que zero, não intercepta. Então, o que manda? Se você for resolver uma equação de interceptação de funções que se interceptam ou não, você cair numa equação de segundo grau, você tem essas 3 possibilidades. Se delta é maior do que zero, se intercepta 2 vezes. Delta igual a zero 1 vez e delta menor do que zero não se intercepta. O que eu preciso fazer então? Calcular o delta. Nosso objetivo aqui é calcular o delta. Delta, lembrando, é b² menos 4ac. O b é a menos 2. Né, ó, o b é todo mundo que multiplica o x. O a vale 1 e o c vale 1. Então, ó, isso aqui ficou quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cortou esse com esse. Então, ó, o delta ficou a² menos 4a. Só que ele falou que ele quer o valor de a para que essas funções não se interceptem. Para elas não se interceptarem, o delta tem que ser negativo. Então, ó, você sabe que o a² menos 4a tem que ser menor do que zero. Ó, inequação do segundo grau. Você tem que fazer o passo a passo, hein? Cuidado. Como que é o passo a passo para a inequação do segundo grau? Vou até trocar de folha. a² menos 4a. Passo a passo para a inequação. O primeiro ponto. Acha as raízes. Então, ó, iguala a função a zero. Nesse caso, dá para fazer aquele esquema de colocar em evidência e resolver. Uma raiz é o zero e a outra raiz é o 4. Porque eu igualei esse termo a zero e esse a zero. Achou as raízes? Faz um pequeno esboço do gráfico. Só precisa do eixo x. Não precisa mais do que o eixo x. Eixo x. Ó, a parábola tem concavidade para cima. Porque ó, o número que está multiplicando ao quadrado aqui é positivo, é 1. Né? Se não tem nada, é 1. Então, ó, parábola com concavidade para cima. Interceptou no 0, interceptou no 4. Tá? Faz o jogo de sinal. Para cima é do eixo x positivo, para baixo negativo, para cima positivo. Tá? Sempre assim. Vamos voltar lá. A gente está interessado em valores o quê? Negativos. Então vem para cá. Para ter valores negativos, o A tem que estar entre 0 e 4. Tá? Então tem que estar entre 0 e 4. Beleza. Agora a gente vai ver as respostas. Ele não dá as respostas da forma mais bonita do mundo. Tá? Então vamos analisar. No item A, ele falou que o módulo de A tem que ser igual a 2. Ó,
o A aqui não precisa de módulo, porque o A são os valores que estão entre 0 e 4, ó. O A está entre 0 e 4. Tá bom? O A está entre 0 e 4. Então, assim, ó, precisa de módulo para o A. O A já é um número positivo, né? O A já é um número positivo. Então, a alternativa A não é, e nem a alternativa B é. Porque o A é um número positivo sempre, não vai precisar de módulo. Então, agora a gente ficou entre a C e a D. Bem, a gente sabe, a Unicamp, então é a C. Né? Tô brincando, não sei. Então, agora a gente precisa analisar essas duas questões. Não tem o que fazer, tá? Tem que analisar essas duas. Vamos ver. Então, vamos analisar primeiro a questão, o C, né? Que é módulo de A menos 2 menor do que 2. Ó, sempre quando é módulo menor, você vai fazer assim, ó. Tira o módulo e o número vai ficar, o A menos 2 vai ficar sempre entre o negativo desse número e o positivo do número. Entenderam isso? Ó, módulo de A menos 2 é menor do que 2. Então, você tira o módulo, que o que está dentro do módulo vai ficar entre o negativo desse número e o positivo desse número. Então, quer dizer que o A menos 2 ficou entre menos 2 e 2. Bem, mas eu quero saber quanto que é A. Aqui que eu faço, soma dos dois lados por 2. Dos dois lados? Não, soma em todos os lados, né? Por 2 para tirar esse menos 2. Então, deu 0. A está entre 0 e 4. É a alternativa C mesmo. E é isso aí. Fera? Aí você poderia testar a D também, mas é o mesmo esquema de Rurema. Ok? Então, ó, esses são os exercícios de função. Vamos fazer um pouquinho dos exercícios de probabilidade. Não, eu vou fazer um de trigonometria primeiro. Eu acho que esse trigonometria aqui é bem importante. Ó, alguns de vocês já viram esse exercício aqui? Eu fiz ele até recentemente, que é o exercício de número 13. No 13. É bom porque ele é um exercício bem geral e ele vai ajudar a gente. Ele fala assim, ó, admitindo que as linhas pontilhadas representam a função f de x igual a seno de x. Então, ó, as pontilhadas, pelo azul, as linhas pontilhadas é f de x igual a seno de x. E que as linhas contínuas representam o gráfico alfa, essa daqui, linha contínua, é o g de x, que é igual a alfa seno de beta x. Ele, de uma forma elegante, ele está cobrando de vocês que vocês conheçam esse fato aí. O que significa beta e alfa? Ó, então vamos lá. O beta, que é o número que multiplica o x, ele interfere no período da função. Tá? O número que está multiplicando o x, ele está interferindo no período da função. O número que está multiplicando o seno, ele interfere na amplitude da função. Tá? Todo número que multiplica ou que soma a função seno, ele está interferindo na amplitude. O número que multiplica, ele estica a amplitude. O que eu quero dizer? Se a amplitude, sei lá, é 2 e menos 2. Se eu multiplicar por 3, a amplitude passa a ser 6 e menos 6. Ele esticou. E ele continua passando no zero, nos mesmos lugares.
tá? Ele continua passando no zero no mesmo lugar, porque nada mudou. Agora, se eu somasse aqui um outro termo, somar, eu desloco a função, tá? O ponto que era zero passou a ser esse termo que eu somei. Por exemplo, se eu somar 2, o ponto onde era zero vai valer 2. A amplitude que era 2 agora vai valer 4. A amplitude que era menos 2 agora vai valer 0. Eu desloquei todos os pontos de 2. Tá clara essa diferença do termo que eu multiplico, o seno, e do termo que eu somo? Certo? Então, ó, e esse beta? Bem, o beta tem a ver com período. O período é 2π por beta, que é o número que multiplica o x. Então, o beta é inversamente proporcional ao período. Quanto maior, né? Por que eu sei disso? Ó, isola os dois. Período vezes beta é igual a uma constante, que é 2π. Então, quanto maior o período, menor o beta. Quanto maior o beta, menor o período. Então, o beta é inversamente proporcional ao período. Tá. Vamos analisar. Essa função aqui, a gente sabe tudo dela. F de x. Ó, por quê? F de x é igual a seno de x. Se é seno de x, a gente sabe que o período é 2π e que a imagem dela, que é a amplitude, tem que ir de 1 a menos 1, que é o que a gente conhece normalmente de uma função trigonométrica do tipo seno. Tá? O cosseno tem o mesmo comportamento, a tangente que muda, tá? Porque a tangente, o período também é de 2π, mas a amplitude dela de máximo e mínimo meio que não existe, tá? Na verdade existe e é todos... Existe, mas é todos os números reais. Bem, o que vai acontecer? O beta, que está multiplicando o x, ele vai mudar o período. O que é o período? O período tem a ver com as repetições. Então, vamos lá. Por exemplo, ó, essa função começou aqui no zero, aqui, por exemplo, aqui no zero, a pontilhada. Começa no zero. Ó. Ela passou por um máximo, passou por um mínimo e aqui fechou um período. Esse daqui é o período da função seno de x. Então, isso aqui vale 2π. Tá? O período é da onde começa a função, ela volta para a mesma posição. Para ela voltar para a mesma posição, ela tem que passar por um máximo pelo mínimo. Por exemplo, ó, essa distância daqui a aqui também vale 2π. Passou pelo máximo pelo mínimo, voltou para a mesma posição. Passou por um máximo pelo mínimo, voltou para a mesma posição. Ó, passou pelo máximo pelo mínimo, voltou para a mesma posição. Todas essas distâncias valem 2π. Apesar de aqui ser número negativo, mas a distância a gente toma em módulo. Então essa distância aqui também é 2π. Tá bom? Tá claríssimo isso. Agora, a função contínua. Ela começa no zero. Só que quando a função pontilhada dava 2π, ela está chegando só na metade da volta. Ela só passou pelo máximo e voltou pelo mesmo ponto. Então ela está na metade da volta. Que, se ela está na metade da volta, quer dizer que isso é só π. Então quer dizer que aconteceu o quê? O período dessa função aqui, ele se alterou. Ou aconteceu o quê? O período dessa função ficou maior. Ficou maior, porque ela vai completar aqui só nesse ponto. E ó, nesse ponto, essa distância aqui vale 4π em relação à distância anterior. Ele aumentou o período. Certo? Então, ele tem um período maior, essa nova função. Bem, se essa função tem um período maior, significa necessariamente que o beta tem que ser menor. Então, para aumentar o período, o beta necessariamente, olhando para as respostas, a gente tem que olhar as respostas. Ó, o beta tem que estar entre 0 e 1, maior do que 1, ou igual a 1. Bem, se o beta fosse igual a 1, o período seria o mesmo. Como o beta diminuiu, necessariamente o beta tem que ser um número que está entre 0 e 1. Ok? Tá? Necessariamente o beta tem que ser um número que está entre 0 e 1 e isso não vai mudar. Tá? Por quê? Diminuiu a função. Se diminuiu a função, o beta tem que ser um número que está entre 0 e 1. Tá?
Você poderia até fazer a conta, tá? Você poderia até fazer a conta, porque você sabe que o período da nova função é 4π, você vem aqui, né? Faz a continha. 4π é igual a 2π vezes beta. O beta vai dar meio. Olha lá, meio está entre 0 e 1. Só que não precisava fazer a conta, então eu não fiz. O segundo ponto é o alfa. O que aconteceu com a amplitude? A amplitude estava aqui em cima. Agora a amplitude veio aqui para baixo. O que aconteceu com a amplitude? A amplitude necessariamente diminuiu. Se a amplitude diminuiu, significa que o alfa também é um número que está entre 0 e 1. Então, o alfa também é um número que está entre 0 e 1. Então, isso é a alternativa A. Beleza? Tá claro isso? Tá? É um bom exercício aí de trigonometria. Ó, outro exercício de trigonometria é o 17. E aqui eu aproveitei e falo de dois assuntos ao mesmo tempo. Tá? No exercício 17, é uma característica da prova da FUVEST misturar temas, tá? Dentro do mesmo exercício. Aqui não é o mais elegante possível. Ela já fez coisas mais elegantes, mas é satisfatório aqui. Ele fala assim, ó, o número real x, que o x está entre 0 e π. Então, ó, o x está entre 0 e π. Eu sei que vocês não ligam muito para isso, mas isso é importante, tá? Satisfaz a equação. Aí você vai, nossa, você falou assim, log com trigonometria. Calma. Nesse momento, é um momento de muita tranquilidade. Você fala assim, eu sou o Deus do meu próprio destino. Então, menos 2, tá? Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, vou colocar o menos mais em destaque aqui, tem esse sisteminha aqui. E ele faz uma pergunta lá, que envolve arco duplo e tal, beleza. Ali aqui é 3. Você tem uma equação logarítmica. Primeira coisa, você tem que resolver a equação logarítmica. Eu já falei isso 1000 vezes para vocês. Equação logarítmica. Quando você tem uma equação logarítmica, a ideia é juntar os logs. Ó, a base é a mesma? É. O número que está na frente do log é 1? É. Então eu posso usar as propriedades. É soma. Se é soma, você copia o log e multiplica o logaritmano. Tá bom? Copiou o log, multiplicou o logaritmano. Aí você tá fera. Por quê? Aqui você tem um passo para resolver. Você caiu agora na definição. O log é igual a um número. Sempre quando o log é igual a um número, o que você faz? A base dá um gancho. O log não gosta de briga, sai correndo. Então isso aqui ficou 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, que é o logaritmano sem o log, porque a base deu o gancho e saiu correndo, é igual a 3 elevado a menos 2. O 3 virou expoente do menos 2. Ó, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Número negativo, inverte a base. 1/3 ao quadrado. Então isso aqui ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x
é igual a 1 sobre 9. Beleza? Até aqui, ok? Beleza. Ó, primeira lembrança de trigonometria. Lembrança número 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o que eu sei disso aqui? Qual que é a consequência disso? Ó, isso aqui precisa estar na ponta da língua, hein? 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. E 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x. Tá? No nosso caso, eu tenho o quê? 1 menos cosseno. Então, coronavírus. Então, ó, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado de x é igual a 1 nono. Beleza? Então, a gente descobriu quanto que vale o seno. O seno, a gente já tem o valor dele, todo mundo feliz, tem o seno, fala, opa, eu o seno. Tá? Agora que vem uma parte que é fundamental. Por quê? Você olha lá na pergunta, a pergunta ele quer saber quanto que é cosseno de 2x mais seno de x. Ó, mais ou menos, porque é o quadrado, vai tirar a raiz, você não pode esquecer do mais ou menos. A raiz você tira em cima e embaixo, porque é uma fração, não tem problema. Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Mais ou menos. Ó como que o quadrante é importante. Ele falou que o x está entre 0 e π. Se está entre 0 e π, significa que ele está no primeiro e no segundo quadrante. Lembra do seno? O seno é positivo nos dois primeiros e negativo nos dois últimos. Então quer dizer que o seno é positivo, isso aqui está fora. Então seno de x necessariamente é 1/3. Ok? You are the champions. Agora, ó, a gente pode resolver cosseno de 2x mais seno de x. Ó, o seno de x eu sei. Ó, cosseno de 2x, arco duplo. Você precisa lembrar da fórmula. Como que é a fórmula do arco duplo? É cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Certo? Isso aqui é a fórmula do arco duplo. Deixa eu fazer diferente, ficou meio ruim aqui que eu fiz. Quero saber isso aqui. Paga aqui. Beleza? Isso aqui é o arco duplo do cosseno. Então, ó, portanto, ó, se você quiser, você pode ser mais espertinho e ajeitar as coisas, porque cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Como você tem a informação do seno ao quadrado e do seno, deixa tudo em função de seno. Pode ser uma maneira de fazer. Então, ó, 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado de x, né? Esqueceu o x aqui. É 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x é 1 nono. Então, isso aqui é 1 menos 2 vezes 1 nono. Então, isso aqui é 1 menos 2 nono. Então, isso aqui é 7 nonos. Pronto. 7 nonos. O cosseno de 2x. Como é quadrado, eu não preciso me preocupar com o sinal. Então, portanto, cosseno de 2x mais seno de x, isso aqui é 7 nonos, o cosseno de 2x, mais 1/3, cosseno de x. MMC dá 9, 7 sobre 3, mais 3, 10 nonos. Tá? 10 nonos, alternativa. E volto. Beleza? O que vocês acharam desse exercício? Difícil? Ele é um exercício muito bom para a gente relembrar as coisas.
Já era. Então, fechou. Então, esse é o exercício 17 de trigonometria. Vamos ver qual será o próximo exercício. O próximo é o 14. O 14 é um exercício FUVEST, mas ele tem uma cara de Enem, tá? O Enem gosta de cobrar muito esse tema aqui, tá? Nesse 14 ele fala assim, ó, uma quantidade fixa de gás ideal é mantido a temperatura constante e seu volume varia de acordo com a seguinte forma. V de T, então V de T é igual a log, na base 2, se eu não me engano, de 5 mais 2 seno de πt. 5 mais 2 seno de πt. E ele fala que o T está no intervalo de 0 a 2. Beleza. E o T é medido em horas, o volume é medido em metros cúbicos. Ele quer saber qual que é a pressão máxima do gás no intervalo de 0 a 2. Ocorre no instante, ele quer saber o instante que ocorre a pressão máxima. Tá. Então vamos lá. É gás ideal. Se é gás ideal, você tem que lembrar PV NRT. Ó, tudo isso daqui é uma constante. Nada disso é alterado. Só está alterando volume, e pressão. Ó, se isso é uma constante e volume e pressão é uma multiplicação, quanto maior for a pressão, menor é o volume, tá? Então, se ele pediu a pressão máxima, eu preciso do volume mínimo. Eu preciso do menor valor possível do volume, tá? Se ele pede a pressão máxima, o volume mínimo. Aí você fala assim, ó, mas o volume é uma função logaritmo, tá? É uma função logaritmo. E você tem que tomar cuidado com o negócio. Ó, função logarítmica, nesse caso, ela é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, você tem que lembrar como que é o gráfico da função logarítmica. É um gráfico mais decente, né? Pô, apaga. Então, ó, tem que lembrar como que é o gráfico da função logaritmo. O gráfico da função logarítmica é assim. Certo? Tá. Então, ó, isso daqui é V de T. Porque eu sei que o gráfico da função logarítmica tem essa cara. Como que eu sei? Porque é uma função crescente. A base é maior do que 1. Primeira pergunta. Não existe volume negativo. Então, quer dizer que não existe essa parte negativa aqui do gráfico. Tá? Não existe volume negativo. Então, o menor valor do volume é quando a função logarítmica vale 0. Tá certo? Tá muito claro isso? Na verdade, o menor valor... Bem, não é nem quando vale 0. É quando a função assume o menor valor possível. Né? Ok? Tá. Então, ó, o que vai acontecer? Quando esse logaritmano tiver o menor valor possível, o volume vai ter o menor.
O gráfico eu já sei como que é o gráfico da função logaritmo. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é saber como que é o gráfico da função logaritmo. Eu sei que ele é assim. Eu fiz um gráfico comum. Oi? Não, você tem que decorar os gráficos, né? Ah, se sobe ou desce, ó. Se sobe ou desce, tá aqui. Se é maior do que 1, se a base é maior do que 1, é crescente. Se a base está entre 0 e 1, é decrescente. Tá? Agora, o estilo do gráfico, você precisa relembrar como que é cada gráfico. Precisa saber como que é o gráfico da exponencial, da logaritmo, da equação do segundo grau, do primeiro grau. Entendeu? Assim? Assim? Não. É... Subindo e não descendo. Assim? Quase encostando no T. Não. Porque, ó, o outro gráfico da função logaritmo é assim, ó. É assim, tá? Esse daqui é para a função decrescente, quando a base está entre 0 e 1. E esse daqui é para a função crescente, quando a base está maior que 1. Entendeu? Porque log só pode ter esses dois casos, tá? Só pode ter esses dois casos de gráfico, não existe outro. Então, tem que ser com um desses. Ó, se você não tivesse o gráfico, você conseguiria fazer o exercício também, tá? O que é importante aqui que você saiba? Porque, ó, quanto menor for o argumento, eu chamei aqui de T, mas na verdade o argumento dele é esse negócio aqui louco aqui, né? Quanto menor for o argumento, menor é a função. Então eu preciso do valor mínimo para o argumento. Quem que é o argumento? 5 mais 2 seno de πt. Ó, o valor mínimo para o argumento. Ele quer saber qual é o tempo para essa função aqui ser mínimo. Ó, o seno é uma função limitada que vai de -1 a 1. O menor valor do seno é -1. Então, essa função aqui, v de t, vai possuir o menor valor possível quando o seno de πt for igual a -1. Mas a pergunta não é quanto vale o volume. A pergunta é em que tempo isso ocorre. Para o seno valer -1, significa que o argumento π de t tem que ser igual a π mais 2kπ. O 2kπ que pode ser em qualquer intervalo. Então, quer dizer que isso acontece várias vezes. Então, ó, o argumento tem que ser o menor valor possível. Como seno é uma função limitada, o menor valor possível do argumento é quando o seno vale -1. Só que eu quero saber o tempo que isso ocorre. O tempo que isso ocorre significa que a função seno deu π para dar -1. Tá claríssimo isso? Eu tô errado aqui, né? 3π sobre 2, burro. Entendeu não? Ó, vou voltar. O que ele quer saber? Ele quer saber em que instante de tempo ocorre a pressão máxima. Como ele falou que é gás ideal,
a pressão máxima implica no volume mínimo. O volume é uma equação logarítmica. A equação logarítmica tem essa forma. O volume mínimo, então, vai acontecer quando o log tiver o menor valor possível. Só que dentro do logaritmano, eu tenho uma função que é desse tipo. Eu posso chamar essa função de f, por exemplo. Tem uma função f dentro do log. Quanto menor for o valor da função f, menor vai ser o valor do log. Por quê? A gente olha pelo gráfico do log. Ó. Conforme eu vou andando para a esquerda no gráfico da função logarítmica, menor vai ser no valor do y. O y vai diminuindo. Então, para obter o menor valor de v, eu preciso ter o menor valor dessa função f. E essa função f é 5 mais 2 seno de πt. Beleza. Essa função ela é limitada, porque é uma função senoidal. O seno ele tem uma imagem que vai de menos 1 a 1. Então, o seno ele tem um limite. Ou ele é 1 ou ele é menos 1. Como eu quero o menor valor possível da função, o menor valor possível da função vai acontecer quando o seno vai ser menos 1. Né? Porque eu estou somando aqui, quando o seno é menos 1, a função tem o menor valor possível. Tá claro isso? Até aqui tá claro? Tá bom. Só que a pergunta dele é sobre o tempo. O seno vale menos 1 quando o argumento dele, πt, vale 3π sobre 2. E esse 2kπ é porque eu tenho infinitas voltas, então quer dizer que eu tenho infinitos resultados para o tempo valer o seno valer menos 1. Entendeu? Aí eu somo 2kπ. Porque tem infinitas voltas. Porque kπ eu só ando metade da circunferência. Ó, a minha resposta está aqui, menos 1. Se eu andar só kπ, eu venho para cá. Aqui a resposta está dando 1. Então eu tenho que dar a volta completa para voltar na mesma posição. Então eu ando 2kπ. Entendeu? Beleza, agora ó, posso cortar o pi de todo mundo. Então a solução vai ser E igual a 1,5 mais 2k. Tá? No nosso caso aqui, a gente está interessado em algo que está na primeira volta. Algo que está na primeira volta, k igual a 0. Então, T é 1,5. Acho que é minuto a unidade que ele usa, né? Minuto. 1,5 minuto. Alternativa D. Tá? O Enem cobra muito essas questões, tá bom? Então fica de olho. Essas questões aqui caem bastante no Enem. De ele querer o mínimo da função. Aí você vê que a função depende de uma função trigonométrica, tipo seno ou cosseno. Aí você faz a análise, tem que fazer análise, hein? Não é sempre que o menor valor do seno é o menor valor da função, tá? Então você precisa analisar, tá? Então às vezes o maior valor do seno é o maior valor da função. Então façam a análise e aí é sempre esse tipo de desenvolvimento. Alguma dúvida? Então, ó, fera. Eu achei que o tempo era infinito, mas ele não é, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar matriz. Eu vou falar de probabilidade, que é mais importante. Tá bom? Não vai dar tempo de falar de tudo. Então, eu vou falar de probabilidade, que é bem mais importante que matriz. O que aconteceu? Cadê meu mouse? Loucura, hein? Será que meu mouse quebrou? Seria horrível isso.
Então vamos lá. Ó, eu vou tentar fazer o máximo de exercício que possível de matriz. Ah, mas eu vou dar uma esticada, tá? Eu vou dar uma esticada, porque senão eu não vou falar nem de probabilidade, aí vai ser triste, hein? Vamos falar de probabilidade. Ó, começar. Não, vou falar agora de probabilidade. Vou falar. E aí, não, e eu vou deixar matriz. Matriz eu não vou falar porque acabou não dando tempo. Ó, exercício 1 de probabilidade. Ele fala assim, ó. Esse exercício 1, ele tá com cara de Unesp hoje em dia, tá? A Unesp tá com mais essa pegada. Ele fala assim, ó. Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois artrópodes distintos. Eles serão selecionados ao acaso da seguinte relação: aranha, besouro, barata, lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha, carrapato, escorpião e gafanhoto. Qual a probabilidade de ambos os artrópodes escolhidos na pesquisa não serem insetos? Tá? Então, ó, o que ele quer? Ele não pode ser os insetos. Então, a gente tem que tirar quem é inseto. Então, ó, os insetos são besouro, barata, formiga, abelha e gafanhoto. Certo? Então, esses daí estão fora. Quantos são? Inseto, besouro, barata, formiga, abelha e gafanhoto. São 6. Desses 6 que a gente tirou, o que sobrou são os artrópodes não insetos, que dão um total de quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo? 12 eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, são 5 insetos, né? Besouro, barata, formiga, abelha e gafanhoto. É verdade, são 5 insetos. São 5, e aí os outros, aí o que sobrou aranha, escorpião, carrapato, ácaro, lagosta, camarão e caranguejo. São 7. Beleza, sobrou 7. Então, ó, ele quer só esses 7. Ele quer saber qual a probabilidade de ambos os escolhidos não sejam insetos. Bem, esse daqui é o caso. Probabilidade é o favorável dividido pelo total. Você pode fazer esse exercício de duas maneiras, tá? Aí tanto faz o jeito que você escolher, tá? Você pode fazer de uma maneira direta, que você vai calcular. Ele vai selecionar 2, então você pode calcular de uma vez, porque ele selecionou esses 2 insetos. Então você pega esses 2 insetos que ele selecionou. No caso, quando você vai calcular o favorável, ele vai selecionar 2 de 7. O que é isso? Selecionar 2 de um total. Uma combinação. Então, ó, o favorável é uma combinação de 7, ele escolhe 2. Isso aqui é 7 fatorial dividido por 5 fatorial e 2 fatorial. Certo? Não. Ó, PFC seria se ele tiver... você poderia fazer pro PFC também, vai dar a mesma coisa. Dá certo também. Dá certo também, porque você vai colocar o primeiro inseto, você tem 7 possibilidades, o segundo inseto você tem 6 possibilidades, vai dar a mesma coisa. Ah, não, mas PFC tem um problema. Tem um problema. Porque aqui a ordem não importa. Porque ele selecionou os 2 insetos de uma vez. Então, se ele selecionou
ou sei lá, caranguejo, ou se ele selecionou qualquer outro, lagosta, não, a ordem não importou. Então não pode ser PFC, tá? Porque aqui a ordem importa. Isso aqui é 7 vezes 6 sobre 2. Isso aqui é 21. E o total... não importa não, né? Porque, ó, imagina, ó, ele selecionou o caranguejo e a lagosta. Importou a ordem que ele selecionou o caranguejo e a lagosta? Ele quer que ele pegar 2 que... Não, então eu falei errado. Não, não importa. Né? Porque se ele selecionou lá caranguejo e lagosta, ou lagosta e caranguejo, vai dar a mesma coisa. Então a ordem não importa. Combinação. E aqui, ó, ele vai selecionar 12, escolhe 2. Então isso aqui é 12 fatorial por 10 fatorial e 2 fatorial. Então isso aqui é 11 vezes 10 por 2. Isso aqui é 55. Então a probabilidade é 21 sobre 55. Essa é uma maneira de fazer, tá? Não tem só essa maneira de ser feito. Fiz errado aqui, né? Burrão, não. Burrão. Tá errada a conta aqui. Essa conta aqui tá errada. Aqui é 12 vezes 11, né? Dividido por 2. Isso aqui é 66. Aí dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? Então vai dar 7 sobre 22. Tá? Isso é a alternativa C. É sempre a C, né? Beleza? Então, essa é uma maneira. Você poderia ter feito daquela outra maneira, né? Por exemplo, 7 sobre 12, 6 sobre 11. Vai dar a mesma coisa. 7 sobre 22. Eu quis fazer assim para lembrar a combinação. Tá? Mas você poderia fazer essa daqui. Desse jeito aqui. Tá? Escolher um inseto, depois escolhe o outro. Tanto faz. Beleza? Então, ó, esse é o exercício 1. Que é um exercício de probabilidade de E ou de combinação. Aí depende do jeito que você quer fazer esse exercício aí. Tá? Ó, vamos pro próximo. O próximo é o 8. Ó, em um experimento probabilístico, Joana retira aleatoriamente 2 bolas de uma caixa contendo bolas azuis e bolas vermelhas. Ao montar o experimento, colocou-se 6 bolas azuis na caixa. Quantas bolas vermelhas deve ser acrescentado para que a probabilidade de Joana obter azul seja igual a 1/3? Ó, aqui mudou o estilo do exercício. É um exercício que às vezes confunde vocês. Por quê? Ele te deu a probabilidade. Ele fez o caminho inverso dos fatos. Ele falou que a probabilidade é 1/3. Então já marca aqui, probabilidade de 1/3. Agora, ó, vamos entender o que ele está fazendo. Ele falou assim, ó, em um experimento probabilístico, Joana retira aleatoriamente 2 bolas da caixa. Então ela pega 2 bolas, de um total lá que a gente não sabe. Das 2 bolas das caixas azuis e vermelhas. Ao montar-se o experimento, colocou 6 bolas azuis na caixa. Ele quer saber quantas bolas vermelhas devem ser colocada para a probabilidade de Joana obter 2 azuis seja igual a 1/3. Então, ele falou que a Joana vai pegar 2 bolas azuis. Certo? Então, ó, vamos tentar ilustrar um pouco o problema. Eu tenho uma caixa e dentro dessa caixa tem 6 azuis. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Dentro da caixa tem 6 azuis e tem X vermelhos. A vermelha, eu não sei, tem X. Tá? Bem, só que isso nos dá o total.
O total é quanto? É 6 mais x. Ok? Ele tira duas bolas. Então, ó, você pode fazer da probabilidade do E, porque ele pega a primeira bola e a segunda bola, tá? Então você pode pensar como se fosse a probabilidade, como se fosse a do E. Esse exercício é muito parecido com o que eu acabei de fazer, porque ele tem a mesma ideia. A única diferença é que você sabe a probabilidade, tá? Então, no primeiro caso, você poderia fazer com uma probabilidade só, tá? Porque ele tem bolas azuis, ele escolhe duas azuis. Escolher duas de seis é uma combinação. Como a cor é a mesma, não importa a ordem, então é uma combinação. Então, de seis, você escolhe duas. Agora, o total você escolhe duas de 6 mais x, tá? Eu acho que fazer dessa maneira que envolve combinação eleva muito o nível da conta. Eu acho que não é necessário essa complicação na conta aí. A conta fica difícil de uma forma desnecessária. Ó, como que vai ser a probabilidade? Ele não vai tirar uma bola azul, ele vai tirar uma bola azul entre x mais 6. Ele tem 6 possibilidades de x mais 6. Na hora que ele vai tirar a segunda bola azul, ele vai ter 5 possibilidades em 5 mais x. Certo? Porque diminui uma bola azul. Tá claro isso para vocês? Dá sempre fazer por combinação. Isso dá. Beleza? Então, ó, beleza. A gente sabe que aqui é 1/3, aqui em cima deu 30, aqui embaixo vai dar 30, mais 11x, mais x quadrado. Multiplica em cruz. Então, 30 mais 11x mais x quadrado é igual a 90. A gente pode ir para o outro lado aqui. Então, isso aqui ficou x quadrado mais 11x menos 60, igual a zero. A soma deu menos 11 e o produto deu menos 60. 60, 6 vezes 10 é 60. Não, só que não deu, a soma não vai dar 11. A soma 11, 60. Opa, foi boa, hein? 15 e 4. Tudo bem. 15 e 4. A gente precisa acertar o sinal, né? 15 é negativo, né? 15 é menos. Deixa eu arrumar o sinal. 15 é negativo. Só que ele tá fora, né? Não tem negativo. É 4. Então a gente precisa ter 4 bolas vermelhas. Isso é a alternativa B de bola. Beleza? Fechou? O que vocês acharam? Difícil? Legal, não sei, ele é bem tranquilo. Ó, agora, tá? Os exercícios de probabilidade de todas as provas são bem parecidos, tá? A única diferença é que o Enem é a que mais cobra probabilidade condicional, tá? A FUVEST já não cobra tanto, mas pode cobrar também, tá? O exercício de probabilidade condicional, tá? Toma cuidado, hein? Pode ser que apareça um exercício de probabilidade condicional na FUVEST. Faz muito tempo que não cai condicional na FUVEST. Então, a única coisa que o condicional vai acontecer, ele vai restringir o total, tá certo? Então, toma cuidado com isso. Volta e vê, assiste as aulas de probabilidade, assiste só os exercícios de condicional, tá? Porque é o que vai faltar de todos os exercícios, é o que vai faltar é o de condicional. Vamos lá. Agora, ó, vamos fazer esse exercício aqui. Eu sei que muitos de vocês odeiam esse exercício,
Mas é que ele, a primeira vez que você vai fazer ele na prova, assim, você fala assim, esse exercício aqui é impossível. Ele não é impossível, mas ele é difícil. Porque a dificuldade dele é você encaixar em que tipo de probabilidade a gente está. Tá? Você tem que pensar assim, ó, probabilidade ou vai ser condicional, ou vai ser e, ou vai ser ou vai ser a probabilidade de dado. Tá? Ou uma probabilidade normal. Só tem esses cinco tipos. A probabilidade normal, que é o favorável pelo total, que são os dois exercícios que eu fiz. Tá? Que apesar de ter você poder fazer pelo E também. Tá? Mas é o exercício que você simplesmente faz a probabilidade. Na verdade, a forma mais precisa de fazer aquele exercício, eu não quis fazer do outro jeito, fazer por E, fazer por combinação, segundo o exercício número 8, porque ia dar uma conta meio chatinha. Então eu não quis fazer por combinação por causa disso. Mas assim, o jeito mais preciso de fazer aquele exercício é por combinação, tá? Então você tem que pensar assim, ó, ou vai ser o exercício que vai ser o favorável pelo total. Aí o favorável pelo total pode ser, você precisa usar uma combinação, um arranjo ou uma permutação, coisa do tipo, para você achar o favorável total. Ou vai ser um exercício de E, que é o exercício que eu vou fazer agora. Ou vai ser um exercício de ou vai ser um exercício condicional, ou vai ser um exercício de dado. Só tem essas 5 possibilidades. Nada vai fugir dessas 5 possibilidades. Tá? Então, isso é importante que vocês tenham na cabeça. Ó, o exercício 9, ele fala assim, ó, uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada, ela pode ficar no mesmo lugar, mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas 3 possibilidades com igual probabilidade. Então, isso é importante, ó, igual probabilidade. Qual a probabilidade que após 4 rodadas a seta volte para a posição inicial? Ó, então, se mover para a direita, mover para a esquerda e ficar no mesmo lugar tem igual probabilidade, então a probabilidade de acontecer qualquer um desses casos é 1/3, certo? Então a probabilidade de direita é 1/3, a probabilidade de esquerda é 1/3 e a probabilidade de ficar igual é 1/3. Porque tem igual probabilidade, então eu vou dividir 1 por 3. Né? Todo mundo tem a mesma probabilidade. Ó, ele quer voltar, a probabilidade de voltar na mesma posição, depois de 4 lances. Ó, se tem 4 lances, necessariamente isso daqui é um exercício de E. E ele tem que voltar na mesma posição. Ó, para voltar na mesma posição, só pode ter algumas configurações possíveis. Por quê? Ó, se ele for para a direita uma vez, direita 2 vezes, agora necessariamente ele tem que voltar para a esquerda 2 vezes. Não tem como. Ele tem que fazer esquerda e esquerda para voltar. Senão ele não volta. E a mesma coisa vai acontecer se ele for para a esquerda e para a direita. Então, o que a gente viu? Eu tenho uma situação que é D, D, E. E a ordem que você vai fazer esse D, esse direita e esquerda, pode ser qualquer ordem, tá? Mas esse é um caso, primeiro caso. Você percebeu que não tem como ter casos que envolvam... Você percebeu? Ó, esse é o primeiro caso. O segundo caso. Você percebe que ele ficar no mesmo lugar, que é no igual, precisa sempre ter um número, tem que ser sempre um número par de direita e esquerda. Porque se ele não tiver um número par de direita e esquerda, ele nunca vai voltar para o mesmo lugar. Né? Porque se ele andou 3 vezes para a direita e uma vez para a esquerda, ele não voltou para o mesmo lugar. Então, ó, eu não tenho nenhum caso de igual. Eu posso ter um igual. Só que um igual não é possível, porque ó, se ele ficou no mesmo lugar, ele vai um para a direita, voltou um para a esquerda. Aí, necessariamente, ele precisa ou andar para a esquerda ou para a direita de novo. Então, um igual não tem como. Então, eu só posso ter um número par de iguais.
Então, 2. Aí esse 2 aqui pode ser uma direita e uma esquerda. Tem mais casos? Vamos ver. Porque ó, esse direita e esquerda só tem esse caso. Movimentos com direita e esquerda. Movimentos com igual só tem esse caso. Pode ser 3 igual? De forma alguma. Porque se eu tiver algum número ímpar, ele sempre vai se deslocar para algum lugar. Então, o outro caso é esse aqui. Dá tudo igual. Ele andou, ele ficou, deu os 4 lances e ele ficou no mesmo lugar. Tá claríssimo isso para vocês? Beleza. Como eu tenho... Então, no final, a gente tem esses 3 casos. O primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Então, apareceu a palavra ou. Então, é um exercício que envolve e ou. Então, vamos lá. Eu vou calcular o primeiro caso separadamente. Ó, a probabilidade de acontecer o caso 1 vai ser 1/3 elevado a 4. Você concorda comigo que é 1/3 elevado a 4? Por quê? Direita e esquerda vai ser sempre a mesma coisa, a probabilidade, então é 1/3 elevado a 4. Isso não mudou. Agora, esses direitas e esquerdas pode aparecer em qualquer posição. Então eu tenho que fazer uma permutação dessa palavra. 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Sempre quando envolver probabilidade do E, vai ter que aparecer alguma coisa desse tipo aqui na frente. Hein? Por quê? Direita e esquerda pode ter qualquer configuração. E existe essa quantidade de configurações. Tá? Que nem vai ser um número tão grande aqui, tá? Porque isso aqui é 24 dividido por 4. Tem 6 possibilidades só. Tá? Do caso 2, vai ser a mesma coisa. Eu tenho esse número aqui, que é 4 fatorial, só que agora é só dividido por 2 fatorial, que apareceu uma repetição. E aqui, ó, continua sendo 1/3 elevado à quarta. Por que 1/3 elevado à quarta? Porque todo mundo tem a mesma possibilidade. Então, porque é 1/3 e 1/3 e 1/3 e 1/3. Então, 1/3 elevado à quarta. E o caso 3, que aqui eu não preciso fazer esse 4 fatorial, porque todo mundo é igual. Aí vai ser 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que vai dar 1. Então, isso aqui é 1/3 elevado à quarta. Então, isso aqui vai dar 6 sobre 81. Esse daqui vai dar 12 sobre 81. E esse aqui vai dar 1 sobre 81. Porque 3 a quarta é 81, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tá bom. Eu calculei o caso 1, 2 e 3. Mas a probabilidade de ocorrer o que ele pediu é a probabilidade de ocorrer 1 ou a probabilidade de ocorrer 2 ou a probabilidade de ocorrer 3. Então, eu somo esses resultados. 6 sobre 81, mais 12 sobre 81, mais 1 sobre 81. Isso aqui deu 17. Não. Deu 19 sobre 81. Isso. 19 sobre 81. Fera ou não? Não é simples esse exercício, tá? Ele é difícil. Mas ele tá aqui porque eu consigo, dentro do mesmo exercício, falar tanto do E quanto do O. Então, por isso que ele tá aqui. Tá? Então, beleza? Então, você já sabe. Poderia ser... O exercício poderia ser só um exercício de ou. Então, ó, é isso que você tem que ver na hora da prova. Pensar assim, ó. Esse exercício vai se encaixar em qual dos 5 temas de probabilidade? É condicional? Ó, se for condicional, ele vai falar assim, ó. Vou lançar um dado. O dado, você sabe que tem um total de 6 números possíveis. E ele fala assim, lançou o dado. Eu sei que o número que saiu é primo. Então, se o número que saiu é primo, melhor, o número que saiu é par. Se você sabe que o número que saiu é par, o total agora mudou. Ele condicionou. O total agora só pode ser o 2, o 4 ou o 6. Então, o total passa a ser 3.
Então, o condicional, ele sempre vai fazer isso, ele vai condicionar. Tá? Então, o total, ele vai restringir o total. O total que tinha, sei lá, 6 números, agora só tem 3. Tá? Então, isso que é importante. Agora, para finalizar, eu tô apostando que alguém vai cobrar isso aqui. Tá com uma cara que vai ser a FUVEST, mas que é um exercício de dado. Faz muito tempo que ela não cobra um exercício de dado. Então, assim, tá na hora de reaparecer um exercício de dado aí. Na probabilidade de E, é sempre... Como assim, tiro que já foi? Ah, tá. Sim. Nesse sentido é verdade. Nesse sentido é verdade. É, é isso mesmo. É, porque assim, ele sempre escolheu. Mas assim, ó, toma cuidado, tá? No exercício do artrópode é melhor fazer por combinação. Por quê? Ele não fala que ele retira sem reposição. Ele fala que ele escolhe os dois simultaneamente. Então, na verdade, aquele é um exercício de combinação. Porque ele tirou os dois simultaneamente. Entendeu? Tá? É melhor. Para não confundir, para a gente saber distinguir os dois exercícios. Eu só fiz aquele outro, daquele jeito, por causa da conta. A conta por combinação essa é um pouquinho dolorida. Então, por isso que eu fiz o diferente. Tá? Ó, eu vou fazer o exercício 7. É o exercício de lançamento de dado. Tá? Vocês estão... Eu espero que vocês estejam cansados de fazer exercício de lançamento de dado. De tão bom que vocês são disso. Tá? Ele fala assim, no exercício 7. Um gamão é um jogo de tabuleiro muito antigo para dois oponentes, que combinam a sorte em lançamentos de dados com a estratégia no movimento das peças. Pelas regras adotadas atualmente no Brasil, o número total de casas que as peças de um jogador pode avançar numa dada jogada é determinada pelo resultado do lançamento de dois dados. Ó, essa é a palavra que você tem que gravar. Lançou dois dados, o pau tá quebrando, você vai montar a tabela. Então, lançou dois dados, é sempre assim, monta a tabela. Coloca os números dos dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o primeiro dado. E o segundo dado você coloca na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai preencher a tabela de acordo com o que ele fala no exercício. Esses números, esse número é igual à soma dos valores obtidos nos dois dados. Então quer dizer que você vai somar para fazer a tabela. Se esses valores forem sempre diferentes entre si, se igual ao dobro da soma, se os valores obtidos nos dois dados forem iguais. Supondo que o dado não seja viciado, a probabilidade do jogador poder fazer suas peças andarem pelo menos 8 casas é... Então, ó, pelo menos 8 casas significa o quê? No mínimo 8. Então, ó, o que você vai fazer? É a soma. Mas quando são iguais, você dobra. Então, 1 mais 1 é 2. Dobrei 4. Aqui é diferente. Então, 3, 4, 5, 6, 7. 3, ó, igual. 2 mais 2, 4. Dobrou 8. 5, 6, 7, 8. Aqui, 7 e 7. Não, aqui 7, rapaz. Tô louco. 4, 5, igual, dobrou 12. 7, 8, 9. 5, 6, 7, igual, 8, dobrou 16. 9, 10. Então, 6, 7, 8, 9, igual 10, dobrou 20. 11.
Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12 igual, dobrou 24. Agora a gente só conta só. Quantos são maiores, iguais ou maiores que 8? Então, 1, 2 e toda a diagonal aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esse 7 não é, burro. Tira o 7, tira o 7. 20, 19. O 7 tá fora. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Então a probabilidade é 17 sobre 36. Ó, não tem erro, hein? Easy, easy Japanese, hein? Foi lá e garfou, tá? Ó, só uma última coisa. Alternativa, o que é isso aqui? Nossa, é C, hein? Já sabem, matemática é C. Então, ninguém segura vocês. Pera. Ó, então vamos lá. Só para encerrar aqui, eu vou falar de uma coisa que é importante, que assim, eu tô com receio. Vai se isso aparece se ele coloca um dado viciado, tá? Vou fazer um exemplo bem simples, tá? Para você saber a ideia de como que você sai dessa situação de dado viciado. Ó, que ele pode falar assim, ó, sei lá, num jogo de dados, ele tem um dado viciado, sei lá, o 3 sai muito mais do que qualquer outros números. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar falar quantas vezes o 3, quantas vezes a probabilidade do 3 é maior que a dos outros. Então, por exemplo, a probabilidade do 3, sei lá, é 5 vezes a probabilidade de todos os outros, que eu vou colocar como 1. E todos os outros têm uma probabilidade igual. Então, significa que a probabilidade do 1 é igual à probabilidade do 2, que é igual à probabilidade do 4, que é igual à probabilidade do 5, que é igual à probabilidade do 6. E a probabilidade do 3 é 5 vezes maior que a probabilidade dos outros. Então vai ser muito mais 3 do que dos outros. Ó, você tem que fazer assim, ó. Qual que são todos os casos possíveis? São todos os números, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre assim. A soma de todas as probabilidades, no caso do dado, é a soma de todos os números. A probabilidade de sair todos os números. E isso daqui tem que ser sempre igual a 1. Probabilidade nunca vai ser maior do que 1. Tá claríssimo isso? Por quê? Agora, todo mundo, todos esses dados aqui, como eles têm todas as mesmas probabilidades, você pode substituir para o mesmo valor. Então, aqui é x, só o 3 que é 5x. Com isso, você descobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso, você descobre a probabilidade de cada um. Então, isso aqui vai ser 7x, 10x. 10x é igual a 1, x é igual a 1 sobre 10. Então a probabilidade do 3 é meio, e a probabilidade desses daqui é 1/10. Tá? E aí você consegue fazer o que ele for pedir no exercício. Tá? Então, só esse cuidadinho com o dado viciado. Bem, ó, caiu probabilidade, você sabe fazer qualquer exercício, tá? De probabilidade. Tá tudo bem claro aí para vocês, tá bom? Vocês querem alguma coisa presencial amanhã ou não? Se a gente tiver afim.
Sim, não. Física pode ser. Seria bom física, né? Seria bom física, porque física não vai dar para falar para a Unicamp. Aí eu falo algumas coisas. Ah, então tá. Então não vai precisar. Bem, aí tanto faz física ou matemática. A gente pode fazer algum. Eu vou pensar aí. Vamos fazer amanhã. Amanhã pode ser às 2? Será? Vou marcar as 2, mas hoje de tarde eu confirmo. E aí aquele mesmo esquema. Quem quiser, dê o nome presencial ali, as 2, e aí eu vejo e falo de alguma coisa. Tá bom? Algum assunto. Beleza? Então, até amanhã. Vou postar. Até.